Olá, meu nome é Valesca, eu sou estudante de psicologia e hoje eu vou apresentar uma área que é muito relevante na psicologia, que é a psicologia clínica. Esse trabalho foi realizado com base em uma entrevista que foi realizada com um psicólogo clínico em atuação, e eu vou passar aqui hoje algum desses trechos que foi entendido, foi conversado durante essa entrevista. Então, por que falar sobre psicologia clínica? Essa área é uma área que ajuda as pessoas a cuidarem da saúde mental. O psicólogo, ele é responsável por ajudar as pessoas em sofrimento a lidarem com as emoções, a lidarem com os traumas, os sofrimentos, as angústias, e tudo isso faz parte da psicologia clínica. A gente vai ver que existem várias formas, várias abordagens, mas o objetivo principal da psicologia clínica é ajudar as pessoas, os pacientes, a encontrarem uma autonomia e a aliviar esse sofrimento, trazendo um pouco mais de bem-estar para as pessoas. E o que é a sessão de terapia, por exemplo, que é a prática da psicologia clínica? Muita gente fala que psicólogo ele só fica escutando, mas vai muito além, vai muito mais do que escutar. Ele ajuda de fato as pessoas a enfrentarem as dificuldades, os conflitos, os traumas, o luto, e tudo isso é feito por teorias e métodos científicos. Então ele vai muito mais além do que o senso comum. Por exemplo, a gente escuta no dia a dia que a pessoa está histérica, que a pessoa está louca, mas isso não faz parte da psicologia clínica. O psicólogo, ele entende essa parte que é falada no senso comum, no dia a dia, ele interpreta isso de uma forma como um ser humano que está com sofrimento emocional, um ser humano que está passando por uma crise, então uma pessoa que está precisando de um acolhimento, de um cuidado. Então, é muito mais científico do que simplesmente uma conversa em que o paciente fala e o psicólogo escuta. E aí, qual que é o contexto, né? Qual que é o papel do psicólogo clínico nessa área? Ele não só escuta, mas ele vai entender todo o contexto da pessoa. Cada indivíduo é único. Então, o psicólogo, ele tem como objetivo entender toda a história de vida dessa pessoa, como ela lida com as dificuldades, com os desafios do dia a dia, qual que é a relação social dessa pessoa. E aí, com base em todo esse contexto, ele, junto com o indivíduo, ele vai construir um caminho de mudança, ele vai propor um caminho de mudança que faça sentido para aquela pessoa. Portanto, cada indivíduo vai ter uma história, cada indivíduo vai ter um desfecho para aquele determinado sofrimento que ele está enfrentando. Eu acho que um ponto E aí importante a aqui, gente que hoje entra em dia numa tem sido área muito muito falado sobre isso, interessante que é tem a prática sido psicológica falado baseada em muito evidências. Na recentemente, medida em que não você só também recentemente, consegue mas hoje evidenciar em o dia está resultado com muita daquilo que vem força, sendo que é feito, a no prática sentido de melhorar psicológica determinadas baseada em funções, de evidência. O trazer que é isso? bem-estar, né? Eu acho que você vai Basicamente conseguindo é o que definir eu alguns acabei de parâmetros aí, comentar, e que isso não fica é mais simplesmente acessível, a mais pessoa claramente ir comunicado para as lá e o pessoas, psicólogo elas ficar vão escutando. quebrando algumas inseguranças Existe e reconhecendo aquilo uma como útil. uma E a partir do momento que você prática reconhece algo que como ela útil para é você, você pode baseada se em utilizar disso, evidências né? Porque você científicas. imagina que de fato Então aquele essa resultado vai ser prática construído. baseada em Eu faço esse evidência, ponto que ela você comentou da integra prática baseada em tanto os dados evidência. Eu tenho científicos da um experiência pensamento, assim, uma clínica, opinião que eu posso da dizer de todos os é testes, de real, todos os mas eu estudos que imagino que, foram por exemplo, feitos. hoje em dia as pessoas que buscam Ela a combina psicoterapia com, claro, são com pessoas a que a estão experiência num do nível um pouco mais psicólogo, exigente, no e o sentido mais assim, eu vou importante, aqui, vou ou tratar um tão sintoma, eu importante vou quanto, trabalhar, é o meu é tempo, com os valores então do eu quero paciente, que as eu tome uma preferências do coisa que paciente. provoque em algum Então determinado essa momento da vida que vai ter combinação uma é o eficácia. que hoje Acho que a gente são poucas as pessoas que discute e vão a assim, gente sem tem tempo determinado, visto muito disposta a ficar muitos fortemente, que é anos a em prática terapia. baseada em evidência. Você acha que isso faz Então, sentido? Assim, você acha que as não pessoas que é buscam só a um psicoterapia modelo de dados voluntariamente, sem um científico, diagnóstico, mas eles ela vão em busca de uma também psicoterapia? Você considera a acha que essas pessoas, singularidade, de alguma forma, elas avaliam a a questão de subjetividade evidência de cada da terapia, da pessoa, psicologia em si?
mas ela usa de Olha, práticas de essa é uma ótima abordagens que pergunta. foram Tem testadas, uma pergunta difícil de ser que respondida, existe uma porque comprovação esse é um científica recorte, né, de que ele que faz. É um funciona. recorte Não de funciona cem por alguém cento, que primeiro mas se inscreveu no funciona serviço para particular. a maioria das Segundo, pessoas que que encontram teria um naquela certo situação. recurso para poder Então, isso é fazer a uso de um prática serviço baseada em diferenciado, evidência, né? de uma forma bem A gente tem resumida. visto plataformas de atendimento personalizados Aqui nesses tem um países da trechinho Ásia, da que atendem entrevista lá que o Glaucio preços fala bem sobre diferenciados, né? esse ponto, Tem vários e aspectos vale a dessa pena questão, assistir mas depois ainda com tem mais calma. muita gente. E aí, quando a gente vai para a clínica, a gente tem várias abordagens. Então, cada psicólogo ele segue uma determinada abordagem. Todas têm basicamente o mesmo objetivo, só que com métodos diferentes. Todas vão para esse caminho de cuidar do paciente, de trazer para ele esse bem-estar, esse autoconhecimento, para que ele seja mais, ele encontre de uma forma melhor essa autonomia para lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, existem diversas abordagens na clínica. Aqui eu trouxe alguma delas, que é a psicanálise, a terapia cognitiva comportamental, a análise do comportamento e terapias contextuais como a ACT. E a ACT é a abordagem que o psicólogo que foi entrevistado, o Glaucio, ele atua. O que que é a ACT? A ACT é uma terapia de aceitação e compromisso. Ela atua na flexibilidade psicológica e valores pessoais. Muito interessante o trecho da entrevista que o Glaucio explica um pouquinho como que a ACT funciona e como que é feita essa abordagem na prática. Quando a gente olha para o Brasil, a clínica no Brasil, ela precisa considerar alguns aspectos que é singular para o nosso país. Então, a gente tem aqui muitas desigualdades sociais. A gente tem uma dificuldade no acesso à saúde mental e a gente tem a nossa cultura brasileira. Então, tudo isso influencia na subjetividade humana. E por isso que a gente não consegue pegar um modelo pronto que de outros países ou de outros lugares e aplicar aqui. Porque, como eu disse anteriormente, o psicólogo ele analisa todo o contexto do indivíduo. Ele não analisa só aquele determinado sofrimento. Toda a história de vida ela é importante. E quando a gente olha para a história de vida e todo esse contexto, a gente vai olhar para a parte social, a parte cultural, para diversos fatores que aquele indivíduo está inserido. Portanto, o estudo da cultura, das desigualdades, da política, tudo isso está relacionado com a psicologia clínica. Eu vejo que a gente Entrando um pouco tem agora na estabelecido parte de novas psicologia e relações. Novas tecnologia. relações no sentido Hoje mais amplo qualquer da área questão. Então, não por tem como exemplo, o que a falar pandemia sem trouxe? Uma das a coisas que a gente pandemia trouxe introduzir foi o que a uma tecnologia tem oportunidade trazido que até então de era limitada, benefícios né? Que para cada foi a de área. você trabalhar E de a casa. A psicologia própria não fica de psicologia fora. até então Só tinha que restrições uma a coisa respeito dos muito atendimentos importante que eu acho online, que né? E a recentemente a gente tem norma visto, e de isso é muito sério, a gente tem visto prestação de muito hoje em serviços da dia, psicologia por como meio de terapias tecnologias da com informação, chatbots, ela tirou a obrigatoriedade terapias de que o psicólogo se virtuais cadastrasse no com sistema, que houvesse um certo robôs mesmo, rigor, que né, ou um certo não controle são para que isso seres acontecesse. humanos, não são Então, isso já foi psicólogos, estabelecido. e isso Eu vejo que a gente traz tem algumas estabelecido consequências muito graves. novas relações no Então, a sentido mensagem mais aqui que a amplo gente quer da trazer questão. sobre Então, por exemplo, o que tecnologia a pandemia é trouxe? que Uma ela das ajuda coisas que a pandemia muito. trouxe A tecnologia foi ajuda muito, uma mas ela nunca oportunidade que vai até então era substituir um limitada, psicólogo. né, Ela nunca vai que foi substituir a de você trabalhar de o casa. ser humano A própria profissional que psicologia está até ali então atendendo tinha aquele restrições paciente. a respeito dos atendimentos E um online, dos né? pontos aqui, E principalmente aqui no recentemente a Brasil, que eu norma acho que de favoreceu muito a área da prestação de serviços da psicologia, psicologia por foi o meio de momento da tecnologia da pandemia, informação, onde a ela gente tirou a teve obrigatoriedade de que o uma psicólogo se cadastrasse no necessidade, uma demanda sistema, que muito houvesse um grande pelos certo atendimentos online. rigor, né, ou um certo controle para que E isso acontecesse. com Então, isso isso já a foi gente viu estabelecido. que é Eu vejo possível que a e gente foi até de tem forma, estabelecido hoje em dia, novas foi até relações. Novas regularizado esse relações no atendimento online. sentido mais Isso amplo favoreceu da muito, questão. Então, por tanto exemplo, o que a pandemia trouxe? Uma das para os coisas que a pandemia psicólogos trouxe como para os foi clientes. uma
porque oportunidade que essa até então era mobilidade limitada, né, permite que você que faça foi a de você trabalhar de casa. terapia A com própria psicologia psicólogos que até estejam em qualquer então lugar, você tinha não precisa restrições a respeito dos necessariamente ir atendimentos até o online, né? consultório dele. E Então, recentemente a isso é norma um ponto muito de legal, um ponto que trouxe muito prestação de serviços benefícios da psicologia para os por 2 meio lados, de tanto tecnologia para da o informação, psicólogo como para o ela paciente. tirou a E obrigatoriedade aí, de que o psicólogo se em cadastrasse meio no a tudo isso, sistema, está que houvesse surgindo a um certo tecnologia artificial, a rigor, né, um inteligência certo controle para artificial que junto com isso a acontecesse. tecnologia, Então, isso já que foi são estabelecendo. ferramentas Eu vejo que a que gente vão tem vão sendo estabelecido desenvolvidas, aprimoradas para novas facilitar o relações no trabalho do sentido mais psicólogo. amplo da questão. Então, por Claro, exemplo, tudo o isso que tem a que ser pandemia trouxe, uma das validado, coisas tem que a que pandemia ser trouxe, testado, foi uma tem que ser oportunidade que certificado, até então era limitada, mas né, faz parte que do foi a de você psicólogo, trabalhar de casa. da A profissão do própria psicólogo psicologia também estar até atento então a tinha essas restrições a tecnologias que respeito dos de fato atendimentos podem dar um online, né? suporte e ajudar E muito, recentemente a norma na de prática, no dia a dia. Mas prestação eu de acho que serviços o da ponto psicologia por meio principal de e o mais tecnologia da importante informação, aqui é ela o tirou a vínculo terapêutico. O obrigatoriedade de vínculo que o psicólogo se cadastrasse terapêutico no é sistema, que essencial houvesse um e certo isso nenhuma tecnologia vai rigor, né, ou um certo substituir. controle para que isso Então, acontecesse. sim, Então, a isso já foi tecnologia estabelecido. ela tá Eu vejo que a dentro da gente psicologia, mas tem ela é uma estabelecido ferramenta novas de relações. suporte. Novas relações. Uma coisa que é muito E importante para a gente. aqui, o Glaucio Eu acho trouxe uma assim, mensagem e aí eu muito não digo que é interessante importante que porque é um determinado profissional, ele mas a proposta da ele deu vida é essa uma mesma. dica A para gente vai vivendo e a os gente vai futuros evoluindo, vai recebendo outras psicólogos coisas, ou né, para ao até longo do para nosso os desenvolvimento nesse psicólogos mundo. que já são Então, eu diria que formados, essa é uma condição que é em natural que a gente tem, questão né, ao enquanto ser humano. desenvolvimento. A Eh, partir dessa ideia, a a gente não psicologia, pode ela sempre está negligenciar o aspecto mudando, profissional. né, ela Você não sempre pode está se pensar, beleza, eu estou aqui na renovando, psicologia, se independente se eu, atualizando, agora eu quero ganhar dinheiro. porque ela Isso vai vai contra caminhando a junto sua com a evolução como sociedade. pessoa. A Então, se sociedade vai a gente fala de trazendo psicologia, pode ser novos qualquer área da sofrimentos, atuação, né? novas Qualquer profissional que você dificuldades, escolha. e a Se você se psicologia vai propõe naquilo acompanhando e aquilo isso. está alinhado com seus Hoje em dia, valores, por isso é o que faz exemplo, sentido para você, de alguma os forma isso é o que te sofrimentos estão realiza, muito então você precisa associados, por continuar exemplo, à rede social, evoluindo, que se até 20 aperfeiçoando, anos atrás não mudando, né? existia. Porque a ciência é isso, ela não é Então, estática, a ela muda psicologia constantemente. ela Foi amanhã, vai foi se ressignificado, né? Foi moldando muito a essa reestruturado. Então, sociedade que isso a não gente está precisa vivendo. ser só fazer E um algo ponto formal. muito Ah, eu vou fazer uma importante que o pós-graduação, Glaucio vou fazer um curso de trouxe é especialização. E que a você gente achar tem que que é estar só em por meio desses constante instrumentos que você se aperfeiçoa. Não é. aprimoramento, Né? um estudo Isso vale tanto para constante. quem já é formado, para quem está É, no último ano, para quem está no início. para atuar como Aproveitar um todas as oportunidades que psicólogo, aparecem como uma um forma de obter psicólogo conhecimento dentro competente, um daquilo que você se propõe a psicólogo fazer, é uma que forma de você evoluir de na busca profissional. fato Então, muita está gente pensa, eu atualizado vou usar para isso. Para que conseguir serve isso? tratar, Inspeção, lidar por exemplo, a com gente vê, as é culturas importante que do eu dia a fale meus dados. dia, Na hora que os o colega está sofrimentos do falando, não dia a está dizendo dia. como é importante. É importante Não ouvir aquilo ali, né? existe uma Esse outra tipo de alternativa a integração, não ser e esse aí eu acho muito aprimoramento, interessante a proposta esse que a gente tem lá no desenvolvimento. FAGE, porque é justamente a Então, integração, né, de além várias áreas de que estar esperam esse raciocínio ligado crítico, com os né, que próprios fazem com que a gente se valores da posicione de uma maneira pessoa, crítica. Né? então, Se se a você psicologia aproveita é toda a importante oportunidade que para você aquele tem, indivíduo, sem julgar o que está ele acontecendo ali, tem que sem se colocar numa posição de que você não precisa se daquilo que você sabe ou desenvolver, que se você passou, dedicar não tenha e, de dúvida. Isso é o que você vai fato, produzir quando você for profissional, independente do ambiente que você estiver atuando. Então entender é essa sempre uma profissão. oportunidade da gente aprender. E Então o não que eu existe outro recomendaria é caminho a não ser aproveite as através do oportunidades, ou estudo. aproveitem as Então, o oportunidades. estudo, Seja uma oportunidade não só o pequena, estudo a da partir da sua interação graduação ou com aquela pessoa que faz pós-graduação parte em do seu si, grupo no trabalho mas vai o seguir um estudo X. dos casos Seja na discussão de um clínicos, caso o clínico dentro de estudo supervisão, das seja relações na leitura de um sociais, artigo, o seja na estudo da pesquisa sobre um livro, cultura, o seja na estudo dos vida de relação que você percebe na sofrimentos. sua família, Então, tudo sei lá, no isso grupo de amigos, que faz você percebe dentro da sua parte empresa, que você percebe na do escola, quando você sai para rua. trabalho do psicólogo Tudo clínico. oferece. E aí, para finalizar, uma mensagem que eu acho que é muito importante é que os psicólogos, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque dentro da psicologia clínica, a relação do psicólogo com o paciente vai transformar as vidas. Vai transformar as vidas através dessa escuta, através da ética e todo esse conhecimento, toda essa bagagem que o psicólogo vai adquirindo ao longo do tempo. Respeitar a trajetória de cada pessoa, a subjetividade, o sofrimento, isso daí é único. E nosso papel como psicólogo é entender, respeitar e tratar de forma ética. Então, a gente sempre vai fazer esse papel de acolhimento, de ajuda, mas de uma forma que a gente consiga levar o indivíduo a viver independente, uma vida melhor, tendo um bem-estar, além do que aquele que ele está trazendo no consultório. Então, acho que isso é um desafio muito grande e uma responsabilidade muito grande, mas esse é o papel do psicólogo.
Por fim, aqui está o link da entrevista completa com o Glaucio, vale a pena assistir, é uma entrevista de aproximadamente uns 50 minutos e, particularmente, eu adquiri muito conhecimento e foi muito inspirador, ter essa conversa com o Glaucio. Então aqui está o link da entrevista. E eu quero fazer um agradecimento especial para a professora Camila Valim, que orientou a execução desse trabalho, e agradecer às minhas colegas de trabalho também, Érica, Natália, Rafaela e Patrícia, e muito obrigada.